Bom, esse Steam Deck basicamente é um PC gamer portátil que foi lançado pela Valve em 2022. E no vídeo de hoje eu vim falar se o Steam Deck realmente vale a pena em 2025. Então fica até o final para descobrir a resposta. E com relação à construção dele, ele é todo feito em polímero na cor preta. No caso aqui eu tenho a versão LCD. Ele também tem esses botões direcionais, controles tradicionais, 2 analógicos e vem com 2 touchpads, um em cada lado. Ele também vem com esse botão da Steam, que é um botão para acesso rápido, onde você pode acessar a biblioteca, a loja de jogos e várias outras coisas. E na parte de cima ele tem botão de liga e desliga, botão de aumentar e diminuir o volume, entrada para fone de ouvido, entrada para USB-C e 4 gatilhos como se fosse num controle de PlayStation. E na parte de trás ele tem 4 botões configuráveis. E na parte de baixo ele tem uma entrada para cartão micro SD. E ele vem equipado com o sistema operacional SteamOS, que é desenvolvido pela Valve. Esse sistema operacional é baseado em Linux. E ele foi feito de uma forma para você ter uma experiência de console, como também para ter uma experiência de PC, como você teria num Windows. E falando nisso, você consegue instalar o Windows nele. Pelo SteamOS ser um sistema operacional bem aberto, você consegue emular jogos nele. E não só isso, você não fica limitado apenas à sua biblioteca da Steam, como também dá para você baixar a Epic Games no seu Steam Deck. Também, como ele foi desenvolvido para além de ter uma experiência de console, você ter uma experiência de PC, você também pode fazer pesquisas na internet, como você faz no Windows. E como você tem acesso à internet por ele, você consegue baixar outros programas meio suspeitos, como por exemplo o próprio sistema Hydra, onde você pode baixar joguinhos. E falando em jogos, ele também tem um ótimo desempenho em jogos AAA. Por exemplo, agora eu vou fazer uma breve demonstração de Forza, que é um jogo bastante pesado, ainda se levar em consideração que é um PC portátil. Bom, aqui no Forza eu estou com todos os presets no alto e o desempenho dele basicamente aqui é esse, ó. O processador dele está sendo usado apenas 75% em média, a GPU dele, ou seja, a placa de vídeo, está sendo usada em média 75% e a taxa de quadros dele, os FPS, estão praticamente cravados em 60 FPS. Claro, tem um pouco de variação, mas você consegue rodar ele com tranquilidade. Aqui, ó, tô até destruindo uns carros aqui. Eu também fiz um teste do Dark Souls Remaster. No Dark Souls o desempenho dele também é muito bom, até porque ele só está consumindo 30% do processador e na média de 53% da GPU. A taxa de quadros dele também está cravada em 60 FPS e basicamente você consegue rodar ele sem problema. Eu também fiz um teste muito interessante com esse joguinho chamado Deducto. Ele foi feito especificamente para PC, mas quando você abre ele no Steam Deck, o próprio sistema já reconhece os controles e ajusta para o jogo. E o desempenho em jogos do Steam Deck é tão bom por conta do seu processador, que no caso é um AMD baseado em arquitetura Zen 2 com 4 núcleos e 8 threads, que opera de 2.4 a 3.5 GHz. E esse processador é equivalente ao Ryzen 5 3400G. E ele vem com uma placa de vídeo integrada também que é excelente, que é baseada em arquitetura RDNA 2, que chega até 1.6 teraflops. E essa placa de vídeo integrada é equivalente a uma GTX 1050 Ti ou uma RX 550. Por mais que o processador e a placa de vídeo das quais eu falei que ele é equivalente, não serem muito potentes, ele consegue entregar uma ótima potência por conta do seu sistema operacional, que é o SteamOS. Esse sistema operacional é extremamente otimizado para jogos. Então, mesmo com um processador e uma placa de vídeo nessa capacidade, você consegue ter um ótimo desempenho em jogos. Ele também vem com 16 GB de memória RAM LPDDR5. Ele também está disponível em 3 versões. E essas versões são de 64, 256 ou 512 GB de memória interna. E claro, por conta da entrada de cartão micro SD dele, você consegue expandir essa memória, não ficando limitado apenas com o que vem nele. E com relação à tela dele, essa versão que eu tenho em mãos é a versão LCD. No caso, ele vem com uma tela de 7 polegadas de 1280 por 800 pixels e que chega até 60 Hz de taxa de atualização. E você pode pensar que a resolução é muito baixa, mas por conta da tela dele ser pequena, você não consegue perceber a densidade não muito alta de pixels. Bom, e basicamente com o Steam Deck você pode jogar em qualquer lugar, já que ele vem com essa case que está inclusa na caixa quando você compra e que você pode utilizar para levar o seu Steam Deck a qualquer lugar. Mas você também tem que levar em consideração que isso daqui é meio que um trambolho, ocupa bastante espaço na mochila, mas é o que tem. E a resposta para a pergunta que todos clicaram nesse vídeo gostaria de saber é que sim, vale muito a pena comprar no Steam Deck em 2025. Porque apesar de ser um dispositivo portátil, você vai conseguir rodar todos os seus jogos da Steam e você não vai precisar comprar novos jogos, até porque ele não é um console como PS5 ou Nintendo Switch, já que você consegue ter acesso à sua biblioteca da Steam
Steam, da Epic e até outras coisas, como emular jogos nele. E por conta dele também ser portátil, você consegue levar ele para o seu trabalho e jogar no horário de almoço. Você pode jogar no ônibus indo para o trabalho. Para você também que trabalha o dia inteiro na frente de um computador, depois é só desligar a sua máquina, ligar ele e jogar deitado na sua cama ou sofá. Ele também tem a dock dele, que dá para você transmitir a tela dele para a televisão. Com essa dock dele você consegue conectar controles, pode também conectar mouse e teclado nele, se você quiser jogar um jogo FPS e ter mais precisão. E o melhor, o Steam Deck não é caro por tudo que ele entrega, já que ele está custando um preço que parte de R$ 3.500. Bom, esse foi o vídeo, eu espero ter esclarecido a dúvida se o Steam Deck realmente vale a pena em 2025. Se você quiser comprar o seu com segurança, eu vou estar deixando links na descrição. Eu espero ter te ajudado e tchau!